Olá, meus caros amigos, bem-vindos a bordo de mais um programa Raul Ferreira Neto Sem Limites. Primeiramente, como sempre faço, quero agradecer a presença de cada um de vocês assistindo aqui no YouTube. Nossos canais de corte você pode assistir também no TikTok, no Instagram e no Facebook, @RFN Sem Limites. Falo aqui do estúdio RFN Audiovisual, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Agradeço muitíssimo aos nossos queridos apoiadores, Porcelaneca, com suas canecas personalizadas que damos de presente para os convidados. Convido você a acessar @Porcelaneca no Instagram. Luhem Acessórios, anéis, pulseiras e colares. Aliás, eu uso diversos, então vocês podem ver ao longo do programa acessórios da Luhem. Acesse @Luhem Acessórios. E o meu querido dentista, Dr. Victor Guimarães, que me presenteou com essas lentes de contato em resina sensacionais. E eu indico totalmente para que vocês cuidem da sua saúde bucal. Não só a estética, mas eu vou te falar que essa estética que ele fez aqui ficou muito legal. Então acessem @Dr.Victor_Guimarães no Instagram. Entre em contato com ele. Agora vamos à entrevista com Roberta Calderini. Muito obrigado por aceitar o convite. Boa noite. Roberta Calderini, escritora, professora, neuroterapeuta. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui o programa, a quantidade de coisas que você faz, e você tem, inclusive, agora logo de cara, vamos falar, você tem um best-seller, você é escritora. Isso, escritora, best-seller. Meu quarto livro se tornou best-seller, vendido em todas as livrarias do Brasil, Minha Vez no Amor, pela editora Gente. Então, escritora, best-seller, professora. Você aborda, obviamente, relacionamento. Esse é o seu carro-chefe ou a sua especialidade. Isso. Sua especialidade como relacionamento, inclusive conversando também um pouco antes, eu perguntei, existe receita de bolo? E o seu companheiro aqui presente disse, não, mas existem atalhos. Eu tenho muita curiosidade para saber quais são esses atalhos, porque difere para cada um, né? Então, vamos lá. Tratando-se de relacionamento em 2025, começar por aí. O que você entende que mudou ao longo do tempo, que vem mudando e que dificulta as pessoas se relacionarem? Seria essa questão do remoto, da mídia social, ou até facilitou? O remoto facilitou. As mídias facilitaram, aplicativos de encontro facilitaram. Hoje você não precisa sair mais para um barzinho para conhecer alguém. Uhum. Então, o digital está facilitando. As pessoas se conhecem pelo Instagram. Uhum. Tem um caminho mais fácil de se conectar com o outro. Sim. Sem limites. Então, e é perigoso até sem limites. É perigoso, tem um lado complicado. Porque as pessoas, quando antigamente íamos obrigatoriamente presencial para você conhecer alguém, claro, ninguém tem garantia de nada até a continuidade daquela relação. E a gente vai tateando no território. No caso de relacionamentos que começam totalmente remoto, quais são os red flags que a gente tem que ter atenção? Eu trabalho muito com relacionamentos tóxicos. O narcisista, o psicopata. Então, eu trabalho com casos extremamente graves de relacionamentos tóxicos. Sociopatas. Então, quando você está diante de uma pessoa assim, para você pegar esses gatilhos online, vai ser muito mais difícil. Mas mesmo assim é possível perceber até que ponto a pessoa ela está ali tirando uma vantagem, tentando se mostrar além do que é. Então, essas pessoas elas vão ter determinados comportamentos que dá pra gente saber que não é confiável. Tá? Que são comportamentos ali de uma pessoa narcisista, sociopata, psicopata. Mas nem todos conseguem identificar isso, né? O que nos cega é a carência. Aquela vontade excessiva de ter alguém. E aí a pessoa, se ela cai na carência, ela não vai enxergar nada. Entendi. Ela vai se apaixonar pelo que o sociopata vai estar dizendo ali. Aliás, isso é um bom ponto. Até que ponto a gente deve expor? Eu tenho uma teoria sobre isso, mas eu quero ouvir de você. Até que ponto a gente deve, logo no início de uma relação, e digo relação como, por exemplo, conhecer você hoje, conhecer ele hoje, conhecer qualquer pessoa, mas claro, numa relação amorosa, ou possivelmente amorosa,
as pessoas têm o hábito de não exporem tudo que elas já são. Elas seguram algumas coisas. E, eventualmente, aquilo vai se revelando. Sim. Por outro lado, dá pra você chegar a expor tudo e aquilo ou pode assustar ou pode ser. O que você entende ser o melhor caminho, se é que existe um? E quais são as consequências de determinados caminhos? Pessoas ansiosas... Vamos tentar construir a partir de um próximo ponto. Se você expor demais, você vai estar se desvalorizando também quando você está nesse jogo da conquista. Porque pessoas ansiosas, elas precisam expor, elas precisam convencer que elas merecem ser amadas. Então, elas sufocam, elas falam demais. E isso gera uma desconexão. Primeiro ponto. Pessoas que são narcisistas vão vender o que não são. Né? Agora, pessoas que se amam, um amor próprio, pessoa bem resolvida, ela vai conhecendo o outro para saber até que ponto ela vai se abrindo. Então, é muito esse ponto do quanto você se ama e você está ali conhecendo o outro para saber se o outro merece uma abertura maior, ou quanto você ali se entrega demais querendo ser amado, ou quanto você está convencendo o outro porque você é um narcisista. Entendeu? Entendi, mas... Esse jogo... Entendi, mas eu digo assim, vamos supor. Entendi, faz sentido o que você está falando, mas a minha questão é expor o seu jeito. Por exemplo, sabe aquela questão onde a pessoa ela exagera, onde ela quer dizer eu sou assim mesmo, eu faço assim mesmo, eu acho aquilo mesmo, porque ela já quer se impor. Sim. Enquanto isso pode parecer muito já pra frente, assusta, isso de certa maneira já diz assim, ó, bom, então é isso? Bom, então agora eu posso decidir, que eu já tenho na lata tudo, se eu dou sequência ou não. Porque se de repente aquela pessoa na minha frente, ela começa e é de um jeito. Então, maravilhoso mundo de Disney. Sim. E de repente, você vai descobrindo aquilo. Isso não é mais perigoso? Não seria melhor todos exporem tudo que sentem, tudo que são de uma vez? Mas sabe que a pessoa nem se conhece? A própria? A própria. Entendi. Faz sentido. Ela nem se conhece. Entendi. E às vezes ela tem um comportamento que é um pouco mais agressivo, que ela normaliza. A própria pessoa é tóxica e ela não se vê como tóxica. Então como que ela vai expor que ela é tóxica? Entendi. Entendeu? Entendi. Por isso que o autoconhecimento é tão maravilhoso, né? Porque você vai mostrar quem você é e você não vai cair numa roubada. Mas é esse o ponto. Entendi. Então, no caso, para você, quando começa uma relação, interessante seria mais ouvir do que falar. Isso. E como é que seria? Uma conversa muda? Perfeito. Quem escolhe quem fala mais? Sabe jogo de ping-pong? Sim. Mais ou menos por aí. Você bate uma bola, eu bato outra. Boa. E a gente vai gerando conexão. E a gente vai percebendo as afinidades. Putz, isso é legal pra você. Nossa, isso daqui é muito legal pra mim. Mas eu sou verdadeira comigo mesma. Geralmente a pessoa que não se ama e é carente, você vai falar, isso eu gosto disso. Ela vai falar, eu gosto também. Ah, sim. E aí é o primeiro ponto de uma red flag. Porque essa pessoa, ela mente pra si mesmo, falando, isso daí não é um narcisismo, nada, mas é aquela pessoa carente, que não se ama. Porque isso também é tóxico para um relacionamento. Então, já desde o início, ela vai se anulando para que o outro perceba que ela é incrível, que ela é como ele. Entendi. Como se ela vendesse uma imagem dela diante daquilo que o outro fala. Ela se molda de acordo com quem está diante dela. Isso, uma despersonalização. Já que você cita bastante, a gente vai falar sobre alguns tópicos específicos, mas já que você cita bastante, eu acho muito importante a definição de narcisista, porque muita gente não entende de fato o que é narcisista e as pessoas muitas vezes banalizam diversos transtornos. É um transtorno, né? Narcisismo. Sim. Então, defina pra mim, por favor, o que é narcisismo ou na pessoa narcisista? É um transtorno de personalidade. A pessoa, ela cria uma outra personalidade para sobreviver ao mundo. E essa outra personalidade, ela não pode ser desmascarada. A partir do momento que essa personalidade é desmascarada, a gente vai encontrar uma agressividade, uma toxicidade. Então, essa pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ela vai criando máscaras
para lidar com o mundo ao redor. Eu não sou nada, mas eu vou inventando. Sim, isso é o que o narcisista faz. Ele vai fazendo isso. Mas quais são as características de um narcisista? Ele gosta só de si? Ele pensa só em si? É isso que eu quero entender. O mundo gira ao redor dele. Não é que ele gosta só de si. Ele gosta do outro, mas o mundo gira ao redor dele. Eu gosto de você a partir do momento que você me beneficia. Entendi. Entendeu? Que você alimenta as minhas máscaras. Que você alimenta os meus desejos, sempre egoísta. Tem muita luxúria, muita vaidade, muito apego. Então, se você não fizer mais isso, você não me interessa. Entendi. O mundo gira ao meu redor. Tá. Antes da gente dar sequência, vamos voltar um pouquinho agora. Como é que você começou tudo isso? Você, um belo dia, descobriu que precisava. Como é que é a sua história? Quando meu filho nasceu, eu entrei em uma profunda depressão suicida. Escondia as facas na minha casa. E eu percebi que eu precisava de ajuda urgente. Eu já havia feito 10 anos de terapia convencional. E aí eu comecei a procurar todo tipo de ajuda. Que não fosse uma terapia convencional e que eu não ficasse dependente de medicamentos. Então eu fui buscando psiquiatras profissionais que pudessem me trazer uma abordagem efetiva para o que eu estava sentindo. A partir disso, eu comecei a fazer cursos, eu comecei a descobrir um mundo extremamente novo que vai em paralelo com a indústria farmacêutica. Vai na contramão, você diz, da indústria farmacêutica. Isso. Não é se medicar toda hora, é tratar, tratar o sintoma. Ferida. Isso, tratar o sintoma. Tá. Então, eu comecei a passar em consulta com uma grande psiquiatra, a doutora Eleonor Luzes, extraordinário, o trabalho que ela faz, absurdo. E, a partir disso, eu me apaixonei por aquilo e comecei a estudar. Estudar, porque eu me via, estava me curando. E eu, como meu filho era pequeno, eu queria fazer uma transição de carreira. E descobrindo todo aquele mundo, toda aquela cura, eu falei assim, o mundo precisa saber disso. E comecei a comunicar nas minhas redes sociais. Comunicar o que exatamente? Comunicar que era possível vencer uma depressão, comunicar que nós não éramos as nossas dores, comunicar que o que é a maternidade, o que é um relacionamento tóxico. Eu falava tudo que eu estava sentindo. Você era casada quando teve... Era casada, meu filho nasceu. Nesse momento, eu fiz uma transição para o litoral, foi quando eu mudei para o litoral. E meu ex-marido ficou aqui em São Paulo, e lá eu fiquei muito sozinha. Então, a própria maternidade foi ativando vários gatilhos de traumas que eu carregava da minha infância. Então, veio tudo à tona. Parece que eu estava fazendo a minha carreira já, eu saí da carreira, sabe quando parece que aquele buraco que a gente entra? Depressão. Uma depressão, exatamente. Você trabalhava com o que antes? E era dor, que eu queria tirar a dor que eu sentia. Você trabalhava com o que antes? Eu era diretora comercial. Tá. E aí você, então, entendeu que esse caminho de compartilhar todas as suas dores... Me fazia bem. Te fazia bem. Muito bem. Muito bem. Aliviava. Conforme eu falava, ia aliviando. Conforme eu escrevia, ia aliviando, aliviando. Por isso que eu tenho 4 livros. Isso que eu ia te perguntar agora. A terapia da escrita. Isso. Né? Isso é uma coisa muito eficaz. Muito. Quando você escreveu o primeiro livro, ele já começou como sendo um primeiro livro? Ou ele simplesmente eram rascunhos que você falou, peraí, agora eu vou? Eram coisas que eu escrevia. Cadernos e cadernos que eu escrevia. Coisas que eu escrevia nas minhas redes sociais. E aí eu falei assim, não, vou pegar tudo isso e vou transformar num livro. Então, Conta um pouquinho mais desse primeiro livro. Foi na pandemia. Você é Poder, o nome do livro. Então, na pandemia, eu já estava meio que organizando ele. Aí veio a pandemia, a gente parou tudo. Eu falei assim, é o momento. Então, eu comecei a escrever. E eu pegava os posts, coisas que eu já estava escrevendo. E começava a dissertar mais. Escrever mais.
E lancei ele, eu lembro que foi no meu aniversário, de 18 de junho da pandemia, e foi extraordinário. Aí já escrevi outro na sequência. Sim, pega o gosto, né? Já escrevi outro. Enquanto você escrevendo, então, foi ali o que você diria, porque a gente vai falar sobre borderline, a gente vai falar sobre narcisismo, sobre egoísmo, sobre algumas coisas. Ali naquele começo, Tá. qual era, você diria assim, você teve essas dores que provém de um relacionamento, provavelmente, e com um filho e tudo que você acabou de relatar, que você fala, peraí, eu tenho que gostar de mim, né? Aonde você ali se enxergou? Qual seria a sua característica que você não via antes e viu só depois da depressão? Eu era aquela pessoa que se despersonalizava muito. Eu trabalhava com a família. Eu queria construir uma história para o sistema. Eu ia com rebanho. Então, eu sinto que vem muito isso, você poder. Você encontrar a sua autenticidade, você ter a sua voz no mundo, você ser aquilo que você veio fazer. E seguir isso, sem se perder por nada, por um relacionamento, por um filho, por família, por ninguém. Certo. Tá? Então foi esse encontro de quem sou eu. Quem sou eu no mundo. Que acho que vem muito isso, né? A depressão, quem sou eu, o que eu vou fazer, para onde eu vou. Crise existencial profunda. E nessa sua busca por se conhecer, aonde é que vem a chave que você fala, pera, o fato de eu estar buscando ficar bem comigo não significa que eu automaticamente sempre tenha que ficar longe de tudo e todos, né? Porque também tem que ter esse cuidado. Sim. Onde você consegue dizer, peraí, eu quero uma companhia. Sim. Como é que você enxerga a diferença, por exemplo, entre sufocar e ser presente? Porque isso é uma questão também muito confundida. Às vezes a pessoa que sufoca, ela é presente, mas ela não enxerga que tá sufocando, porque ama, gosta, quero. E aí você fala, peraí, eu não tô querendo isso agora. Como é que você pode me explicar sobre... Estar com o outro sem perder a si mesmo. E sem deixar e sem fazer com que o outro perca a individualidade, né? E vice-versa. E vice-versa. E sem que... Exatamente, sem você fazer, sem deixar o outro fazer com você. Sim. Existem 3 níveis de relacionamentos. Tá? Relacionamento amoroso. O nível de dependência emocional, que é justamente isso. Eu perco a minha individualidade e tiro a individualidade do outro. O nível de dependência, onde, já sofri demais, vou ficar sozinha, eu sou egoísta, não penso no outro, o outro tem que fazer o que eu preciso, mas eu não me coloco no lugar do outro. E o nível de interdependência, que é o saudável. Onde eu tenho a minha individualidade, você tem a sua, mas a gente se encontra porque a gente se ama. Não porque a gente precisa um do outro, mas porque a gente se ama, a gente quer estar junto. Sabe? A nossa convivência é agradável, é gostoso estar um do lado do outro. É meu parceiro, meu companheiro de jornada. Vou ficar velhinhos juntos. Mas eu tenho a minha individualidade, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto e não vou perder isso porque eu estou no relacionamento. Então é saber o que eu gosto, o que o outro gosta e a gente se encontrar no meio disso tudo e caminhar juntos, sem perder a si mesmo. Você não acha que muitas vezes o que pode acontecer em diversas relações é onde a gente culpa a outra pessoa porque não está dando certo a relação, mas porque na verdade a gente não está contente com quem a gente é? E esse descobrir, peraí, eu quero estar feliz com quem eu sou. Isso não significa que não possa ser com essa pessoa. Sim. E sabe que eu vou te falar uma coisa a mais? Se a pessoa não está feliz consigo mesma, ela não vai estar feliz com o outro. Aí ela vai querer mudar todo o tempo o outro. Aí ela acaba se tornando tóxica. Exato. Sabe aquela coisa, o outro precisa mudar, mas calma aí. E você? E é insaciável, né? É incansável. E o outro precisa estar suprindo os desejos da pessoa todo o tempo. Então, se eu não me aceito, eu não aceito o outro por quem ele é. Sim, e não consegue compartilhar. Não. Porque a toda hora muda a própria certeza do que quer. Nunca nada está bom. E o que você sugere para isso? Um profundo autoconhecimento. Como? Amor próprio é o caminho, né? Para eu estar feliz com o outro, eu preciso ter o meu amor próprio bem estruturado,
bem saudável. E amor próprio não é autoestima. Autoestima é aquela coisa de eu vou na academia, me olho no espelho. Amor próprio é diferente. É eu me sustentar, eu me bancar, eu estar feliz comigo mesmo. É eu entender que a minha felicidade não depende do outro. A minha felicidade sou eu quem faço. Nenhum homem vai me fazer feliz. Nenhuma mulher vai te fazer feliz. Uhum. É você que constrói a sua felicidade no seu dia a dia. E aí, feliz, você compartilha com a sua mulher. E não joga problema no relacionamento. Porque o relacionamento não é um lugar para jogar problema. Uhum. O problema, é solução, tem que jogar solução. Isso. O adulto tem que resolver o problema dele. Exato. Então, esse encontro da felicidade consigo mesmo, em que você se basta, em que você se encontra e o outro vem como algo a mais. E esse autoconhecimento também, ao meu ver, imagino eu, que tem a importância de que você fala assim, peraí, gostar de mim mesmo, não só pelos valores positivos, mas pelas falhas que eu tenho, pelas características que eu diria, poxa vida, isso aqui eu sei que não é tão legal, mas faz parte de quem eu sou. Uhum. Como é que a gente sabe qual característica é nossa e ela não é tão agradável? Uhum. Ela pode ser atenuada, de repente, isso vai de cada um, a gente tem que mudar a si mesmo, não o outro nunca. Uhum. Até que ponto tem coisa que a gente deve olhar e falar, pera, eu preciso corrigir isso? Ou virar e falar, não, peraí, isso sou eu. Não, eu gosto até dessa falha, que outras pessoas podem dizer que é falha. Até que ponto determinadas falhas se tornam impeditivas de você ter relação Sim. com qualquer pessoa? Sim. Mas a gente ama o outro pelas falhas que o outro tem também, não é? Sim, tem que gostar como um todo, né? Não é? O amor na alegria e na tristeza, essa necessidade de ser perfeito é uma coisa, uma romantização que não existe no dia a dia. Uhum. Quem é perfeito? E o perfeito demais é meio chato, né? Na verdade, não é real. Não é real. É montado. E é raso, né? É raso. Não é profundo, não é dinâmico. Os dramas acontecem e os dramas também nos elevam. Então, relacionamento sem drama não é relacionamento. Pois é, mas às vezes muito drama, chega uma hora Também que satura. Satura, né? satura. Estou trazendo essa questão do drama só para a gente entender que um relacionamento amoroso não vai ser uma coisa sou feliz toda hora. Como a vida não é felicidade toda hora. A vida é altos e baixos em que você se mantém nos baixos e nos altos no equilíbrio. Uhum. Né? Eu me mantenho aqui independente do que está acontecendo lá fora. E a gente vai lidando com os altos e baixos. É uma pessoa adulta. Uhum. Essa questão de pessoa adulta também é outro ponto que você toca muito. Toco. A questão adulta não são números de anos vividos, mas sim maturidade. Maturidade. E aí essa imaturidade é o sinal de que precisa se curar. Você perguntou agora há pouco, né? Uhum. Que ponto que a gente sabe que é um defeito que a pessoa tem ali do jeito Nós de ser mesmos dela? temos. É isso, é o meu jeito de ser, Isso. eu sou mais desapegado, a outra pessoa é um pouco mais acelerada, eu entendo quem você é. Ou é uma imaturidade, ou é uma infantilidade, ou é um comportamento que mostra um transtorno psíquico, alguma coisa assim. Vamos falar da ansiedade, por exemplo. Se relacionar com uma pessoa ansiosa é extremamente desgastante. Uhum. Essa pessoa ansiosa, ela vai precisar fazer algum tratamento para regular a ansiedade, para que possa se relacionar com tranquilidade. Então, quando a gente parte, né? O TDAH, a ansiedade, uma bipolaridade, quando a gente parte para um diagnóstico, a gente entende um conflito ali que é um sinal que precisa de um tratamento. Uhum. Tá? Tratamento, você diz uma terapia. Uma terapia que vai prejudicar um relacionamento. E quem determina essa ansiedade? Um vício, um alcoolismo, uma pornografia. Tá fugindo de coisas ali do dia a dia. Vai precisar de uma ajuda. Você acha que para um casal ter um relacionamento harmonioso,
qual seria o equilíbrio entre atividades individuais e atividades conjuntas? Olha, essa pessoa ela precisa ter um propósito de vida. Um propósito, sabe? Para que eu tô aqui? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo? O que eu gosto de fazer? Com ela, como pessoa. Eu fui descobrir o meu propósito com 38 anos de idade, com uma depressão profunda. Escrever, falar sobre as dores. Se o meu relacionamento não está legal, eu continuo ali no meu propósito e isso me preenche. Sabe? Sim. Um cuidado consigo mesma, uma atividade física, hobbies, amigos. Você precisa ter uma rotina, uma vida sem a pessoa que te preenche. Não fazer por fazer. Então, aquela pessoa que vive no modo automático, essa pessoa ela vai buscar no outro a fonte da felicidade. E a felicidade não vem aí. A felicidade vem daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Independente de estar com o outro ou não. Que é, inclusive, o risco de você buscar a felicidade no outro é buscar a culpa da infelicidade também no outro. A culpa da infelicidade no outro. Mas, justamente, então, você fala sobre ter esses momentos, esses objetivos, esse propósito. Excelente, é isso a gente tem que ter. Mas até que ponto compartilhar atividades e objetivos em casal se torna algo sufocante ou não? É necessário? Como existe essa tal da receita de bolo? Olha, se o casal é equilibrado, eles podem fazer tudo juntos, que não vai sufocar. Mas se fizer tudo junto, não é exatamente o contrário de ter individualidade? Se os dois se casam naquilo que eles falam. Por exemplo, eu e meu marido. Certo. Nós trabalhamos juntos. A gente fala a mesma língua. Aquilo que eu falo casa com ele, o que ele fala casa comigo. Mas no momento que ele está falando do futebol... De outro assunto, de é homens, com amigo. É com amigo e eu nem me meto e eu deixo ele ter a vida dele e eu incentivo ele a ter a vida dele. Assim como ele me incentiva. O problema é que em relacionamentos em que existe uma dependência emocional, um controle, uma ansiedade, um narcisismo, uma pessoa não vai deixar a outra ter a vida. Ter a individualidade. E você acha saudável casais terem seus momentos para... E aí é uma pergunta que eu acho muito importante para todo mundo que está assistindo. Eu acho que são coisas que muitas pessoas associam, né? A linha tênue entre eu vou sair com os meus amigos, eu vou sair com as minhas amigas e vamos nos divertir. Perfeito, não tem problema nenhum. Até que ponto existem certas regrinhas e quem impõe determinadas regrinhas de onde, com quem e quanto tempo vai ficar? Sabe o que eu acho disso tudo? Quando a gente ama, a gente quer estar do lado da pessoa. Justamente a questão das atividades que eu tô falando. A gente sai, mas a gente volta. Sim. Porque a gente quer estar do lado da pessoa. O amor é o nosso porto seguro. O amor é onde a gente encontra a família. Somos todos mamíferos. Queremos ter alguém do nosso lado. E na loucura da vida, o nosso parceiro traz uma proteção, traz um apoio, um suporte emocional, uma base, uma segurança. A gente deixa de sentir assim, para onde eu vou, o que eu faço, eu tenho aqui. Então, por mais que a gente saia, a gente quer voltar. Por mais que eu vou buscar a minha individualidade, eu quero estar com ele também. Claro, querer sim. Então eu vejo muito aquele casal de velhinhos olhando o mar. Sim. Sabe? Aquela coisa romântica do casal de velhinhos olhando o mar. Sim. A gente vai encontrando isso. Entendo, mas sejamos honestos. Tá. Quando a gente fala de diferentes faixas etárias, quando você está adolescente, você tem lá seus 19, 20 anos de idade, tá começando o relacionamento. Claro, começa mais jovem, mas enfim, você entende o que eu quero dizer com relação a já uma maturidade ali que você já beira, pô, vou começar a namorar de verdade. Tem autonomia para sair sozinho com a pessoa do sexo oposto. Ou do mesmo sexo, independentemente disso, mas a companheira ou companheira. O que me refiro e por isso digo sejamos honestos, quando você coloca 80, 90 anos, aí você fala os velhinhos, que legal. E hoje em dia 80 nem é tão velhinho mais, acho que é 90, 100 que a gente já tá falando. Olhando o mar, ou, eu vou jogar bingo. Claro, estereotipando, tá, gente? Pelo amor de Deus, o que eu tô falando aqui não é... Mas
coisas que a gente... O clichê. Os amigos sentados numa varanda, trocando ideia, olhando lá, e as amigas em tal lugar ali e tal. E todos já 90 anos de idade. Vamos colocar a cena assim. A gente tá falando de seres humanos que sentem ciúmes, inseguranças, ainda estão se conhecendo. Ou seja, com 90 anos você já se conheceu bastante. Sim. Com 20, você ainda tá se conhecendo. Então, a regra, se é que há uma, para essa individualidade e cada um ter a sua atividade, ela, inevitavelmente, ela muda dependendo da faixa etária. Muda. Então, como é que você determina, durante essa faixa etária, tudo bem, a gente tem certas regras. Agora, passou de tal faixa etária, vai lá com suas amigas, vai lá com seus amigos. Mas tudo aquilo que a gente atrai no amor, diz sobre o que a gente carrega dentro de nós. Sim. Tem várias velhinhas que não têm uma pessoa do lado. E que passaram a vida inteira sofrendo e que são rancorosas. Nervosas, porque sofreram muito tempo ao lado de um homem chato e elas estão lá vendo o mar sozinhas. Entendeu? Como nós temos adolescentes que com 20 anos estão casados, apaixonados, fazendo projeção de família. Entendeu? O que eu tentei trazer mais ou menos da cena foi essa sensação de porto seguro. De encontrar ali meu parceiro e aqui é o meu lugar, que eu relaxo, sabe? Aquele sentimento assim, aqui eu encontrei, aqui eu posso descansar. O amor deveria ser isso. Perfeito. A minha vida é uma correria. Quando eu estou ao lado do meu companheiro, devia ser o momento que eu... Onde você quer estar. Isso! Exatamente. Onde eu volto e quero relaxar. É o porto seguro. É o lago tranquilo. Agora, o que a gente vê nos relacionamentos? Turbulência. Pessoa brigando sem paciência, querendo mudar o outro jeito de ser, nervoso, ansiedade, joga tudo. O cara chega em casa do trabalho nervoso e despeja na mulher, despeja nos filhos, sendo que deveria ser o contrário. Ele deveria chegar e falar, agora eu cheguei para descansar. Sim. E agora eu vou compartilhar, vou fazer um vinho, vou fazer uma comida. Mas o cara que tá no modo automático, ele não vai. Ou vice-versa, quando chega e a mulher em casa estressada e o cara chega feliz e a mulher tá estressada. Aí ela já começa, ele chega, ela já começa assim, criticando, brigando, porque você fez isso e aquilo. Que homem que vai querer estar lá com ela? O que ele vai fazer? Eu vou pra fora. Eu vou buscar o repouso da onde? Na bebida, na pornografia. Nos escapes. Nos escapes. Porque não encontra no amor. Então eu vejo que o amor é esse porto, sabe? Esse porto seguro em que nós relaxamos. E se não existe isso na sua vida amorosa, é porque algo dentro de você está errado. E quando você... Vamos desenhando cenas aqui. Quando você pega... no mundo machista em que vivemos, e existe, eu sempre digo, existe a diferença entre cavalheirismo e machismo. Sim, sim. Eu sou a favor do cavalheirismo. Sim. Só que é a questão onde a gente vive a mulher que fica em casa cuidando dos filhos. Porque os filhos pequenos precisam da mulher. Sim. Ou outras pessoas dizem, não precisa, eu preciso ir pro trabalho. Até que ponto, as diferentes cenas que eu vou colocar aqui, vamos supor. Você tem a mulher e o homem que ambos saem para trabalhar. Sensacional, os dois estão preenchidos consigo mesmos. Ou seja, eles estão... Tô bem, eu tô fazendo o que eu quero. Os dois chegam em casa e os dois têm que lidar com os seus filhos. Sim. E com a família. Não tem um mais estressado do que o outro ou menos porque passou o dia fora trabalhando. Os dois passaram. E ficar em casa cuidando de casa de criança é um baita trabalho e dá um estresse absurdo também. Depende se você for infantil. Não, me refiro que quando as pessoas dizem muitas vezes que diminuem o trabalho que dá a mulher cuidar de famílias. Eu acho que não. É um baita trabalho. É um baita trabalho. Então, só para concluir e passar a palavra para você. Quando a gente coloca esse cenário, onde os dois, o homem e a mulher, ambos estão realizados individualmente. Chegam e ele fala, não vejo a hora de encontrar meu companheiro ou minha companheira para trocar uma ideia e a gente tá bem. Pronto. Cada um traz o seu... compartilha ou não. Ou chegam tão cansados que dizem... não tô afim de falar. Ou não tem compatibilidade de assunto. Porque um trabalha num banco, outro trabalha, sei lá, num engenho, numa construtora. E aquilo se distancia.
E também quando é o contrário. Uma pessoa passou o tempo todo em casa e a outra o tempo todo fora. Aquela que passou em casa, se ela não é bem com estar em casa, ela é frustrada, ela ou ele, a pessoa no caso, gera mas você sai, você tá fora, eu não. Como é que a gente lida com isso? E, de novo, as diferentes faixas etárias. Isso com 30, um casal recém-casado é uma coisa. Com 70 é outra, né? É outra. Como que lida com isso? Cada relacionamento é um relacionamento. Mas quando a gente está num relacionamento, a gente tem que estimular a energia feminina. Nós temos duas energias, independente de ser homem ou mulher. Energia masculina, ação, movimento, trabalho, conquista. Quando eu estou com a minha esposa ou com meu marido e com meus filhos, eu preciso sair da energia masculina e entrar na energia feminina. Brincar, dar risada, sentar, beijar, abraçar, fazer carinho. O toque, o gesto, as pessoas estão carentes de toque. As mulheres estão cada vez mais masculinizadas, pedindo que os homens sejam carinhosos, só que elas são mulheres, e a mulher que precisaria fazer mais carinho do que o homem. Porque, arquetipicamente, a mulher traz mais energia feminina. Então, eu percebo que quanto mais a pessoa vai para fora, em um excesso de trabalho, de cobrança, de controle de uma vida ativa, mais ela vai ter dificuldade de descer a energia e entrar em uma conexão com a energia feminina. A energia feminina é nutrição, amor, afeto, rituais, conexão. É falar baixo, é falar meu amor, meu lindo, o que você precisa, estou aqui com você. E o homem precisa fazer isso também. E quando mais o homem faz do que a mulher, o que acontece? Essa mulher é muito masculina. E esse homem vai acabar se tornando dependente emocional. Ele vai ficar se sentindo mal, ele vai sentir que ele faz de tudo e essa mulher não reconhece. Atendo muitos homens no meu consultório. Então, nós estamos vivendo em um momento em que aprendemos a correr atrás do que a gente precisa, a atuar muito bem na energia masculina, principalmente as mulheres conquistaram isso, só que a gente não sabe nada sobre a energia feminina. Os homens escutaram que se você for muito feminino, tiver muita energia feminina, você vai ser um bobão. E as mulheres entenderam que ser muito feminina é sofrer abusos. É ser submissa. É ser submissa. E ninguém sabe, na realidade, o que é o segredo do amor. E aí a receita do bolo é essa. Precisa exercitar a energia feminina no casamento, no relacionamento, independente de você ter 20 anos ou 70 anos. De ambos os lados. E saber o papel, né? Porque existe o papel de cada um. Sim, essa é a questão. Exemplo prático, assim. Meu marido chega estressado do trabalho. Se eu estou na energia masculina, eu vou falar, ai, de novo, ele já chegou assim e tal. Se eu estou na energia feminina, que eu vou fazer, amor, vem aqui. Te dá um beijo. Exatamente. Você baixa na hora. Você baixa. Na hora. Entendeu? Exatamente. E aí o amor, o relacionamento, não é uma linha, é uma escada. A conexão é assim. Se eu tô batendo de frente toda hora, eu vou perdendo a conexão. E culpando o estresse do outro, né? E culpando o estresse do outro. Só que eu preciso alimentar essa energia na minha vida. E conforme eu vou alimentando, a gente vai aumentando a conexão no casal. E quando a dificuldade é justamente a comunicação? Porque tudo isso que você falou faz muito sentido, exatamente isso. Mas existe também a individualidade de cada um. Cada um de nós temos uma impressão digital, ou seja, cada cabeça uma sentença. Pensando nisso, existe também um grande problema de comunicação, onde o que aconteceu? Nada. E tá escrito, tá dizendo tudo, né, na outra pessoa. Só que se você insiste em perguntar, você se torna inconveniente. Se você não pergunta, parece que você não se importa. Quantas vezes é necessário perguntar? Existe algum número que a gente fala assim, bom, eu pergunto 3 vezes e meia para a pessoa falar? Ou... Porque é uma roleta russa. Sim, sim. E porque aí? eu sinto. Mas isso também casa muito com a energia feminina. Porque a pessoa que ela se escuta
escuta as suas emoções e trabalha as suas emoções, ela tem essa comunicação com dentro, que é a energia feminina. Energia masculina é fora, ação, conquista, mundo, razão. A energia feminina é dentro. É a espiritualidade, é a conexão, é o silêncio, é o que acontece aqui no meu interior. Então, antes de eu reclamar sobre você, eu preciso entender as minhas emoções, se isso é justificável ou se eu estou de TPM. Mas como assim reclamar? Não, é não dizer nada. Mas dentro tá reclamando. Então, mas Já não, é mas uma às vezes- reclamação. mas às vezes você nem sabe, às vezes não, por exemplo, tá tudo bem? Tá. Ah, claro que tá. Vamos combinar que isso é clássico. Uhum. Ou então, o que foi? Nada. Nada com um tom de tudo. Mas é uma resposta na energia masculina. Tá, mas você não pode forçar uma pessoa a te dizer nada. Mas essa pessoa, ela precisa entender que se ela não aprender a atuar na energia feminina, os relacionamentos dela não serão legais. E a energia feminina seria dizer logo de uma vez o que tá sentindo? Mas antes de dizer, analisar, porque é sobre isso o feminino. Se eu falar pra você o que eu tô sentindo sem analisar se aquilo que eu estou sentindo é plausível, eu vou estar sendo injusta com você. Porque às vezes eu tô num mau dia Certo, e você precisa do seu tempo. certo. E às vezes é uma carência que eu tô sentindo. Então eu preciso analisar, pô, será que eu não tô sendo chata? Será que eu não tô exigindo demais? Você tá trabalhando sem parar e eu tô lá carente. Ai, mas você tá me pagando tudo. Será que eu não tô exigindo demais? Então, a coerência, sabe? A coerência é muito energia feminina. Eu me colocar no lugar do outro, eu ter empatia, eu me colocar no meu lugar, se conectar com as emoções. Energia masculina é razão, energia feminina é emoção. Eu preciso ter o meu emocional equilibrado para eu me relacionar bem. E não é só no relacionamento, na profissão, com a família, Claro. com todo mundo. O quanto é importante, na sua opinião, reconhecer e exteriorizar que reconheceu determinada coisa que fez que não é legal? Eu não digo sobre mentiras, não. Eu digo reconhecer algo, como falei algo pra você, que eu reconheço que eu não deveria ter dito, não era aquilo, mas eu não vou falar que reconheço porque eu tenho medo de você tripudiar em cima de mim, por exemplo. É complicado, né? A pessoa, ela... Relacionamento é bem É bem complicado, complicado na vida, o né? Geral. relacionamento. Mas, poxa, se não existe um lugar de confiança nesse relacionamento, como que esse relacionamento vai pra frente? Mas eu tô colocando pontos aqui totalmente... Se eu não puder ser vulnerável Claro, exatamente. e falar que eu fragilidade. errei. Eu sou humana. Uhum. É aquele lugar que a gente Que entrou. medo é esse, né? De ter que ser perfeito. Se não existir esse lugar no relacionamento de vulnerabilidade, de você poder errar, você vai virar uma máquina para agradar o outro e qualquer deslize você está sendo errada, você está sendo imperfeita. Isso não é amor? Uhum. É você ser um robô? É. Então, o feminino entra na vulnerabilidade. E é justamente essa vulnerabilidade que as pessoas têm maior dificuldade. De ser vulnerável, de se permitir se expressar, se conectar, sentir, demonstrar. Uhum. Sem medo de ser feliz. E quando o homem, nesse estereótipo que a gente tem, demonstra fragilidade e em excesso, ele é colocado como vitimismo ou como frescura ou algo do gênero. Aí E aí? ele está com excesso de energia feminina. Não pode também. Porque cai na depressão. Não, Cai no drama em excesso. entendi. Tá? Já vai partindo para transtornos. Uhum. Tá? Então vamos entender os dois lados do cérebro. Lado esquerdo e lado direito. Uhum. Se eu tenho traumas no meu lado esquerdo, eu vou atuar mais no lado direito. Isso a neurociência, tá? Isso parte biológica. Tá? Então, se eu tenho traumas do lado esquerdo, que é a energia feminina, eu vou atuar mais do lado direito, energia masculina. E eu vou me tornar uma pessoa mais acelerada. Aqui o meu emocional está abalado. Carência na infância, falta de pai e mãe, uma adolescência difícil, sabe? Muita solidão, muito abandono. Eu aprendi a esconder tudo que eu sinto e acelerei meu cérebro para não lidar com as emoções. E aí ser vulnerável é errado. Tá? Se blindou, né? Se blindou. Ou eu tenho no meu lado direito muito trauma, porque eu já tentei demais e não consegui, fracassei.
vou caindo num fracasso e aí eu caio num excesso de energia feminina. Tristeza, angústia, depressão, não sai de casa, não consegue mais ter forças, baixa autoestima, não consegue mais ser produtivo. E muitas pessoas ficam nessa bipolaridade. Uma hora faz em excesso na energia masculina, ansiedade, aceleração, e a outra hora nada dá certo, cai na depressão. A angústia, o vazio emocional. Então, o homem moderno, o homem, eu incluo a mulher, está tendo que aprender a transitar nas duas energias para encontrar o sucesso pessoal. Não o sucesso lá fora, mas a felicidade dentro de si, sabe? Nas relações, a inteligência emocional. Como você definiria felicidade? O que é felicidade? A felicidade é um estado de espírito, para mim. E eu trabalhei muito o que é felicidade, né? Onde a gente encontra a felicidade. A felicidade não está no amanhã. A felicidade não está na conquista. A felicidade não está na viagem. A felicidade não está na próxima dose. Eu vejo a felicidade mais como o simples. Aquilo que a gente faz no dia a dia que vai alimentando o nosso estado de felicidade, de ser feliz. Às vezes, rotinas que você tem no seu dia a dia que fazem com que você se sinta preenchido, que fazem com que você se sinta feliz. Então, a felicidade, na sua visão, seria quando a gente está realizado de tudo que a gente gosta de si mesmo? Eu não entendi. Eu vejo a felicidade como uma rotina que a gente consegue criar, em que nessa rotina a gente se sente bem, se sente preenchido, se sente realizado. Tá. Ou seja, não se trata de ir por um caminho que tudo dê certo. Se trata pelo caminho que você escolheu. Isso. E que você conquistou no seu dia a dia que faz sentido para você. Certo. Eu já viajei o mundo inteiro. Eu sempre voltava de uma viagem e falava assim, e agora? O que eu faço? E eu falei assim, não, eu não quero mais viajar. Eu quero ter uma vida em que eu tenha qualidade de vida. E aí eu mudei de São Paulo para o litoral. E todos os dias eu passo na frente do mar e eu falo isso para mim é felicidade. Legal. Entendeu? É onde você queria estar. É onde eu queria estar. Foi de uma hora para outra que eu encontrei isso e descobri isso? Não. A gente vai encontrando, a gente vai conhecendo. Eu era diretora comercial e não era feliz. Virei escritora e encontrei a minha felicidade. Então a gente vai se encontrando no meio disso tudo. E amanhã aquilo que fazia sentido para mim já hoje não. Mas o estado de espírito de eu estou bem, sabe? Entendi. Porque essa loucura de conquistar, não é aí que a gente encontra a felicidade. Porque é infinito. Chega uma hora que você nunca alcança. Nunca alcança. Outra coisa que você cita é sobre essa diferença. O que é borderline e o que é narcisismo? São dois transtornos psíquicos graves. Nosso cérebro, vamos imaginar que eu tenho meu córtex, eu tenho meu cerebelo, e em cada parte do cérebro eu tenho os relés, tá? Conforme eu vou tendo traumas na infância, esses traumas vão impactando partes do cérebro. Se eu tenho uma quantidade de traumas em determinada área do cérebro, é o narcisismo. É esse comportamento que o cérebro vai ter diante da vida. Se eu tenho uma quantidade X de traumas em outra parte do cérebro, borderline. Comportamentos específicos que a pessoa tem diante da vida, em diversas situações. Se eu tenho uma quantidade maior de traumas, um sociopata. Tá? Uma quantidade, dependência emocional. Uma ansiedade. Assim a gente vai entendendo os transtornos psíquicos. Tá? O narcisista é aquela pessoa que está sempre manipulando tudo ao redor sem perceber, porque tudo precisa girar ao redor dele. Tudo, todo momento, ao redor dele. Isso vai alimentando o ego do narcisista.
Ele precisa desse alimento, ele precisa de alguém que alimente o ego dele, ele precisa de alguém que fique o admirando, que fique o validando. Ele precisa desse fortalecimento do ego todo o tempo e busca essa aprovação todo o tempo. Não necessariamente de uma mesma pessoa, inclusive. Não, né? No trabalho, dos filhos, da mulher, tudo. O borderline já é diferente. É uma pessoa muito carente. Muito. Um nível de carência, um nível de rejeição muito grande. Que dependendo da situação que acontece ao redor, essa pessoa se sente rejeitada, ativa um gatilho de rejeição. Muitas vezes ela nem está sendo rejeitada. Mas situações, ele está ali olhando para o lado, eu estou meio que olhando, ele não está olhando para mim, ele está me rejeitando, a pessoa já começa a entrar numa paranoia muito grande. E se ela não tem esse controle, dependendo do grau do borderline, ela vai partir para o ataque, ela vai brigar, ela vai ficar totalmente desestruturada, ela entra numa perseguição muito grande. Tá? Dependendo do relacionamento, pode parecer que o borderline é um narcisista. Porque ele vai estar sempre buscando essa validação. Entendeu? Entendi. Mas não é a validação do narcisista que é egocêntrico. É uma validação de se sentir amado. Porque as coisas ativam gatilhos de rejeição. Interessante. Entendeu? Entendi. O narcisista é frio. É a culpa do outro. Ele não reconhece os erros. O borderline se destrói. Primeiro ele destrói você, aí ele percebe que ele errou e ele se autodestrói. Com bebida, nossa, com se cortar, com vira-noites bebendo. Borderline tem muita tendência a vícios, e aí principalmente alcoolismo, quando ele faz uso da substância, aí que ativa mesmo. E chega, é aquela história daquele cara que bebe e de repente faz um descontrole total, aquela briga de família. É mais ou menos é aí que o borderline chega. Bate na mulher, descontrole total. E quando no aplicativo um borderline conhece uma narcisista, ou um narcisista conhece uma borderline, você tá dificultando o meu trabalho. Temos um belo encontro, temos um match. Um match, um borderline, um narcisista. Não é? Exatamente. Como é que seria a relação de um borderline com uma narcisista ou de um narcisista e uma borderline? Primeiramente, porque o narcisista... Desculpa, eu digo diferente porque existe todo esse lado do feminino. Tá. Então, além de tudo, por isso que eu falo o inverso. Tem o narcisista e a narcisista. O borderline e a borderline. Sim, então, veja as combinações que temos para lidar aí, para falar, pronto. Vamos lá, vamos tentar fazer isso. O narcisista, quando ele está conhecendo alguém, ele vai oferecer tudo que a pessoa precisa. Tá. Chega com flor, manda mensagem toda hora, diz que é a mulher da vida, diz que é o homem da vida. Mas ele faz isso com esse interesse, né? Ele está te ganhando para ver o quanto você tem a oferecer para ele. Tá. O borderline escuta tudo isso e entrega a vida para esse cara. Que louco. Entendeu? Aí o narcisista não vai entregar o que ele tá querendo, aí ele vai lá, vai começar a ameaçar a família, vai começar a se machucar. O borderline. Ele vai deixar o narcisista maluco. Você me prometeu, agora você tem que pagar. Sim. Entendeu? E o narcisista não vai pagar. E o borderline não vai desistir. E aí a gente chega É tragicômico, desculpa. E aí a gente chega nesses relacionamentos de perseguição, de traição. Aí a gente chega em quadros bem tóxicos. Qual outra combinação você diria que é o... Porque essa definiu muito bem o red flag. Tá, sim. Né? Eu acho que poderia ter... Você que usa Tinder e está assistindo, ou alguma desses aplicativos, ou quem cria os aplicativos, por que não criarmos ali obrigatoriamente temos que colocar um diagnóstico. Sou narcisista, sou borderline. Seria excelente, porque você já vê ali... psiquiatra. Não coloca signo? Sim. Se colocamos signo, por que não colocar isso? Concordam? Vamos nessa? Vai. Sim. Qual outra combinação que você diz assim, opa, atenção, por exemplo, do depressivo, o dependente com o hiperativo... emocional, a pessoa que sofre de dependência emocional. Tá. Ela vai se relacionar com o narcisista ou com o borderline
E aí ela vai sofrer muito, 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 mas ela não sai desse relacionamento. A dependência emocional. O relacionamento do narcisista, o borderline, chega num ponto que ou eles se afastam ou eles se matam. Entendi. Entendeu? O negócio fica gritante. Sim. Não tem pra onde eles ir. Agora, quando é um relacionamento em que a pessoa é dependente emocional e o parceiro ou a parceira é narcisista ou borderline, essa pessoa dependente emocional, ela vai ficar aguentando pauladas, controles, ela vai ficar aguentando xingamentos e ela vai continuar lá no relacionamento. E aí isso vai por 10 anos, 15 anos, 20 anos, vai ter filhos. Esse narcisista vai ter uma segunda família. O borderline vai beber e vai bater nessa mulher. Ou ao contrário, uma mulher narcisista. Ela vai tirar tudo desse cara, dependente emocional, e o cara vai dando. Porque o homem dependente emocional, ele cai nessa ilusão de que ele precisa pagar para ser amado. Porque a gente tem essa cultura do dinheiro. E a mulher narcisista vai se aproveitar disso, vai tirar tudo desse cara. Quando esse cara não tiver mais nada para oferecer, ela vai para outro. Ou se aparecer a outro que oferece mais, ela vai trair tranquilamente. E ainda vai arrumar motivos para ter traído. E vai humilhar esse cara que deu tudo para ela. Então esse é um narcisista. E aí o dependente emocional vai... segue ali, né? Vai continuar indo atrás, vai continuar sofrendo e vai falar o que eu fiz de errado. Eu dei tudo. E ainda fui traído. E quando na relação, um dos dois identificam e fala assim, opa, peraí. Tá. Identifiquei que sou narcisista. Agora eu preciso... dá tempo pra você voltar? Ou eu sou dependente emocional? Ou eu sou borderline? Qualquer uma dessas três que falamos aqui. Existe um momento onde ainda naquela relação é possível mudar o seu modus operandi porque você se conheceu melhor e, consequentemente, você consegue lidar com aquilo naquela relação ainda? Ou, infelizmente, caso perdido, isso a gente só aprende depois que sair da relação? O borderline, a gente consegue tratamento com remédios, tá? O narcisista, não. Dependendo do grau do narcisista, não tem como esse relacionamento ter continuidade. Porque essa pessoa vai se sentir muito sozinha. Muito abandonada. O narcisista? Muito largada. A pessoa que se relaciona com o narcisista, ela se sente muito sozinha. Muito abandonada. Muito largada. É um jeito que dói. O narcisista passa na sua frente e finge que não te vê. O narcisista te olha com desdém. Qualquer coisa que você fala, ele ri da sua cara. Como que você vai se relacionar com uma pessoa assim? Você vai perdendo o seu brilho, você vai perdendo a sua alma. O narcisista te trata como nada. Por quê? Ele faz isso para que você se rasteje atrás dele. Porque assim o ego dele se valida. Enquanto isso, enquanto ele está te tratando como nada, ele está buscando validação em outros lugares também, com outras mulheres, com outros homens. E você está lá, suprindo algo nele até que ele te rasteje totalmente. Então é muito dolorido conviver com o narcisista. É você estar todo momento se sentindo nada. Dói, sabe? Ninguém quer se sentir assim. E isso quando se relaciona com o narcisista sendo dependente emocional? Ou qualquer um? Qualquer um. Ah, entendi. Porque conviver com um narcisista desencadeia a dependência emocional. Ah, entendi. Você vai se sentindo tanto um nada, tanto um lixo, que isso vai desencadeando a dependência emocional. Entendi. Tá? Entendi. E no começo ele não é assim. Ele é amoroso. E aí ele vai se tornando assim. E quando a pessoa percebe isso e tenta se afastar, ele volta a ser a pessoa amorosa. Aí a pessoa cede de novo. Passa uma semana, ele volta a ser a pessoa fria, narcisista. Então essa pessoa, ela se sente um erro. Ela sente o que eu estou fazendo de errado. É horrível. Mas e qual é a solução para o narcisista? Porque, veja, imagina, pelo que você está relatando, a pessoa narcisista é do mal. Só que ela não escolheu, vou ser narcisista agora.
ela é por traumas, etc, que você bem explicou, né? Como que é muito difícil o próprio narcisista reconhecer que é narcisista. Sim. Nunca, né? Pela definição e pela característica, nunca vai reconhecer. Agora, digamos que identifique, reconheça e diga, poxa, preciso olhar para isso e quer se ajudar. Existe uma saída, porque você falou que o borderline pode tomar remédio, mas o narcisista não. O que o narcisista faz? Terapia Ele só? vai precisar fazer terapia. As terapias convencionais não ajudam. Precisa de uma terapia mais efetiva. Por exemplo? Eu trabalho com renascimento, que através da respiração você vai acessando os seus traumas. Eu vou te falar uma coisa, o narcisista ele só vai perceber que ele precisa de ajuda quando ele está no fundo do poço. Quando o ego dele não se sustenta mais. Sabe, a vida vai massacrando. Quando tá sozinho de tudo. Perdeu dinheiro, perdeu mulher, vai envelhecendo, vai perdendo aquela todos viraram beleza. as costas. Todos viraram as costas, ele tá lá no buraco. Aí ele percebe, eu tenho algo de errado, eu preciso de ajuda. Só que ele vai começando a conquistar e ele vai caindo no ego de novo. Então é muito difícil essa pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda, sabe? É muito difícil. É somente a pessoa entendendo, percebendo, se olhando, que ela fala assim, opa, eu tenho algo de errado. Eu preciso de uma ajuda. É você perceber que você não tem empatia, que você não se coloca no lugar do outro, que o mundo não gira ao seu redor, que você tem vaidades, que você fica preso em luxúrias, sabe? Que a sua necessidade de beber é uma necessidade de validação, de trair é uma necessidade de validação. É você perceber o ego, que é o mal da humanidade. Você segue alguma religião ou pratica alguma espiritualidade ou não? Eu sou bem... Algum ritual de espiritualidade? Olha, eu não frequento religião. Eu acredito em Deus. Eu encontrei a minha força em Deus, mas não aquele Deus da religião. Aquele Deus da gente conversar todo momento e agradecer em a gente... Sabe, a espiritualidade mesmo no dia a dia. O Deus que nos habita. O Deus que nos habita. O Deus no nosso interior. Eu acho que sem Deus a gente não consegue nada. Nada. É a força, é o sustento, né? O alimento para o nosso dia a dia. Não gosto muito de igrejas. Sou meio contra. Porque tem todo dogmas, dogmas e dogmas. E isso eu acho que aprisiona a pessoa. Então, eu vou para esse caminho de sair de prisões. A sociedade aprisiona. Sim. Sabe? Então, eu sou uma pessoa muito espiritualista, mas não sigo religiões. Mas já teve experiências em religiões para você? Todas! Na busca pelo meu vazio, na cura do meu vazio, que eu caí em depressão. Você foi... Todas! Fui até pra Índia. E aí? Fui pra Tailândia, conhecer o budismo. Tudo que você pode imaginar. Hare Krishna, já fui Hare Krishna. Tudo. E nenhuma te chamou muita... Alguma te marcou? Alguma coisa que você possa compartilhar? Lógico que tudo que a gente frequenta, que é religião, nos marca. Mas eu só consegui me libertar dessa dor mesmo depois que eu olhei pra minha criança ferida, pros meus traumas que eu carregava na minha alma. E isso não foi na religião que você... Não foi na religião. Ou não foi uma combinação de tudo que você vivenciou que te levou a ter... Não, foi olhar pra dor mesmo. Foi olhar pra dor. Foi chorar, foi olhar pra dor, foi ir na terapia, foi olhar pra dentro mesmo e olhar pras minhas dores. Sabe? Olhar pro meu ego. Claro. Sabe? Olhar pra minha pequenez, olhar o quanto... eu me anulava, o quanto eu aceitava certas coisas buscando ser amada, o quanto eu tinha uma certa vaidade ali. Foi olhar para as minhas dores mesmo. Como você diria que você tinha qual desses transtornos? Dependência emocional. Dependência emocional. E muita ansiedade. TDAH? TDAH, mas ansiedade generalizada. Muita ansiedade. Agora vamos passar... Antes, eu vou te presentear. Ah, que bom. Aliás, eu não. A Lu Rema Acessórios.
Lurem Acessórios, você que está assistindo ao programa, acesse @Lurem Acessórios. Aqui abaixo tem o QR Code para você usar o cupom Sem Limites 10. E eles enviaram um presente super legal. Roberta, por favor. Nossa, que presente lindo. A Lurem, se vocês assistindo agora pelo YouTube, dá um pulinho lá no Instagram, @Lurem Acessórios. Ou se vocês estiverem em São Paulo, morarem ou visitando São Paulo no Shopping Ibirapuera. Ai, que lindo. Muito bonito, né? Obrigada. Pulseiras, anéis e colares, @Lurem Acessórios. Acesse para vocês conhecerem o trabalho deles. Ou como falei, vai no Shopping Ibirapuera. É bem legal, tem loja física para vocês conhecerem e provarem tudo lá. Ficou muito bonito. Parabéns. Maravilhoso. Gostei. Parabéns, Lurem escolheu muito bem. Lurem. Muito bom. Amei. Aproveito também para agradecer a Porcelaneca. .com.br. Oi? Para quem procurar na internet. Ah, na internet. Tá tudo na descrição. Tem os dados, mas também tem lurem.com.br para você tem para compras, né, direto. A loja. Aliás, a gente nunca fala do .com.br, bem notado. Porque a gente fala sempre do Instagram, mas tem a loja pelo .com.br. Então, lurem.com.br, obrigado. Muito bem notado isso. Eu também gostei, ficou muito bonito esse. Lindo, lindo, lindo. É lá no site. Pelo Instagram tem... Ah, tá. Pelo QR Code, então, você também pode acessar o site. Ótimo. E como eu estava dizendo, agradeço também, Thiago e Rebeca, obrigado pelas canecas personalizadas. A Roberta ganhou uma caneca com o nome dela também, personalizada. Muito bom. Convido você a acessar @Porcelaneca no Instagram. Esse é só Instagram, mas você pode falar com o Thiago e com a Rebeca. Eles vão te atender super bem. Eu sou fã de canecas, eles estão conosco desde o começo do programa. Então, muito obrigado, queridos Thiago e Rebeca da Porcelaneca. E Victor Guimarães, já falei dos meus dentes. Isso aí durante o programa todo. Eu juro, eu tô assim com esses meus dentes, eu fico o tempo todo sorrindo. Antes eu ficava mais assim muito e tal. natural. Ficou legal. Não, mas você sabe que os meus dentes antes... eu não é que eu também era destruído desse jeito, tô exagerando. Mas eu não sorria tanto. Tá. E aí depois você coloca, deixa tudo alinhadinho, bonitinho, você percebe que, pô, dá vontade mesmo de sorrir. Então, @doutor.victor Guimarães. Victor, beijão pra você, valeu, cara. Vamos lá. Voltando aqui ao nosso papo, que tá muito legal. Você tá com tempo? Tá tranquila? Tô tranquilo. Feminismo. Tá. Essa é uma pauta que muita gente debate, discute. Sim. Não são questões ideológicas, mas na sua visão, que lida com relacionamentos, lida com as pessoas, até que ponto essa questão do feminismo pelos direitos que a mulher tem que ter. A mulher tem que ter direito igual. A questão é não ter o papel do homem. E isso é onde acho que confunde. O que você me diz? Qual a sua visão sobre o feminismo radical, do jeito que a gente tem visto? É muito complicado a gente falar uma coisa só. Nem que é certo, nem que é errado. Porque a gente tem muitos casos, por exemplo, de feminicídio. Tá? De violência doméstica. Sim. Porque, independente de... O homem é mais forte. O homem é ação, é força. E a mulher é mais frágil. Mas nós também temos casos de violência infantil. Que a mulher bate na criança. Entendeu? Mas isso tem a ver com feminismo? Não tem a ver com feminismo, mas a gente tem a ver com violência. Tá. E aí, a gente tem o feminismo que está olhando para essa situação da violência no relacionamento, mas não estamos olhando para a violência na família como um todo. Que eu vejo como um ponto ainda mais grave. Porque se a criança se forma dos 0 aos 7 anos, ela só vai atrair um homem agressivo porque ela cresceu num lar agressivo. Então não é sobre o homem que eu atraio, é sobre o lar que eu cresci. Entendeu? Então, e muitas vezes é uma mãe narcisista. Então a mulher, ela entra no feminismo como se o homem fosse problema. Só que muitas vezes ela veio de uma mãe narcisista, que foi a mãe o problema. Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Sim. E é muito difícil a gente falar disso. Porque a maioria das mulheres que caem num feminismo muito radical estão negando o próprio feminino porque tem raiva da mãe. E o problema não é com o homem, é com a mãe. É um problema com o feminino. Entendeu? Sim. Pergunto dessa maneira, mas entendo que você está colocando como trauma. Mas uma colocação mais sobre relacionamento e na sociedade.
Por exemplo, vamos aos pontos mais leves. Tá. Homem tem que sempre pagar a conta? A independência financeira da mulher é o que traz igualdade no relacionamento. Uhum. Nós não somos mais abusadas porque nós temos dinheiro, o dinheiro dá poder. Uhum. Isso nós conquistamos graças ao feminismo. Uhum. Né? Isso não pode ser tirado. Uhum. Porque traz igualdade. Perfeito. E é a energia masculina na mulher sendo equilibrada com a feminina, sendo vista. A mulher encontrou o lugar dela no mundo. Então, o homem pagar a conta é um gesto romântico, é um gesto Cavalheiro. Cavalheiro. Exato. No primeiro encontro, no segundo encontro, legal. Mas eu não vejo isso como uma regra, sabe? Porque regras em um relacionamento sufoca. Sabe? Regras. Não. Pô, tô aqui, eu pago a conta hoje, você paga a conta hoje. Eu acho que é uma coisa que tem que ser muito... Mas não são hábitos e costumes? Não regras? Ou seja, não tem Quando que existe ser... respeito e igualdade num relacionamento, não fica se falando quem paga a conta ou não. Eles são parceiros, eles são unidos. Sim, entendo. Tenho também minha visão, mas eu me refiro assim, vamos supor. Você começa a namorar. E o seu namorado, ele começa pagando a conta. Tá. Porque ele está sendo cavalheiro. Sim. Ele não está sendo narcisista, manipulador. Ele está sendo realmente Sim. cavalheiro. Sim. Tecnicamente, pode até ser confundido também, porque, tá pagando a conta por quê? Porque você está querendo fazer alguma coisa, né? Aí fala, porra, não. Aí é uma mulher... Não, mas veja, estamos lidando aqui com seres humanos, gente. Sim, sim. Sejamos honestos. Sim. Então, pera, não. Eu posso pagar. Por que você quer pagar minha conta? Pô, porque eu tô fazendo um gesto. Sim. Não, mas o quê? Você acha que eu não tenho dinheiro? Tem, não sei se tem. Tá bom, não pago mais. Então, você paga. Bom, não, pode pagar, eu só queria provar um ponto. Puta, red flag. É Então, uma mulher tóxica. Mas isso é uma coisa que... E assim, esse deu um exemplo. Sim. Onde, de repente, a gente vai lá e rotula como uma mulher tóxica, mas de repente ela tem um trauma de não se sentir diminuída e ela se sentir diminuída a alguém fazer um gesto cavalheiro e pagar a conta. E aí você fala assim, porra... Mas essa mulher está distante do feminino. Mas ela não sabe melhor, esse é o problema. É o que ela acha que se faz. Porque o feminino é o receber. Uhum. O feminino é a energia do receber. Então, o homem provedor, ele tem a energia masculina ali muito, muito estruturada, mas hoje o homem provedor que só pensa no trabalho, ele vai deixar a desejar com a mulher e com os filhos. Não existe mais isso. Esse homem, ele também está presente com os filhos, ele também está presente com a mulher. Ele também faz uma comida gostosa. Claro, ele também brinca com os filhos. É o companheirismo, é a energia feminina. Entendeu? E essa mulher vai estar devolvendo o que ele faz de alguma forma. Então, ele também tem o receber dele ali. A troca. Mas a gente tá falando do começo. Nem conheço, não sei nada ainda. Nem fui pra sua casa. E aí eu viro pra você e falo assim, paga minha conta. É chato. Então, não, a mulher, porque a mulher não iria... Não, deixa que eu pago. Uhum. Eu pago a sua. Não é nem que ela vai pagar a dela. Uhum. E você vai, cada um a gente vai rachar. Não. Eu quero pagar a sua conta. O homem fala assim, poxa, obrigado pelo... Uhum. Não tem problema aceitar. Uhum. Por outro lado, existe também na nossa sociedade essa questão de me sinto diminuído como homem, porque a mulher ofereceu para pagar, eu não posso aceitar. Posso ter... Puta, só tem esses 100 reais aqui, esses 100 reais paga a conta, vou me estrepar, mas eu pago essa conta. Uhum. E aí? Ó, vamos lá, voltar para a energia masculina de novo. O que é a energia masculina? Ação. Uhum. Conquista. Se eu estou saindo com uma mulher e eu sou homem, predomina a minha energia masculina, quem conquista é o homem. Quem age é o homem. Não de acordo com o feminismo. Quem dá o primeiro passo é o homem, não de acordo com o feminismo. Isso você acabou de falar. Essa é a questão. O homem conquista, o homem faz, o homem tem a atitude, o movimento. Pois é, mas de acordo com o feminismo, não. Mas as mulheres que estão presas nesse feminismo, elas têm problemas com o feminino delas. Não é com o homem, é com elas. Porque é esse ponto que eu queria chegar, exatamente o que você falou. A questão não é... Lógico que tem direito, tudo que conquistou, perfeito. Isso não é nem feminismo. Na verdade, isso aí é você falar, porra,
Não, você não pode porque você é mulher. Oi? Eu posso. Não tem essa. Agora, qual o papel aqui estamos? Eu sou homem ou eu sou... Existe o homem e a mulher? Que também, até isso já é outra questão, né? E eu vou te falar uma coisa, assim, num relacionamento, vamos lá. O homem, ele ama de um jeito. E a mulher, ela ama de outro jeito. O homem é energia masculina. A energia masculina vai demonstrar um afeto fazendo ação. Por mais que ele caia na energia feminina, quando ele está diante da mulher, ele vai continuar na ação, porque é a energia masculina. E a mulher é a energia feminina, é a nutrição. Um homem, ele demonstra que ele ama fazendo, levando, pagando, agindo. E a mulher demonstra que ama nutrindo, fazendo carinho. Aí é fazendo do mesmo jeito, mas seria então falando? É fazendo carinho. É recebendo. Não. O homem demonstra que ama fazendo. Mas fazendo do carinho é fazer também. Não. É mais fazer. Ação. Sim, mas carinho é fazer. Mas é mais nutrição, carinho. Eu digo, é fazer isso aqui, então. É a mulher que faz isso. Entendeu? Uhum. É a mulher que é mais carinhosa, é a mulher que é mais afetuosa, é a mulher que faz carinho. Sim. Porque a nutrição... É a mulher, né? É a mulher. É aquela coisa que você fala, vem aqui, deixa eu te cuidar. O homem vai pegar o lixo e vai jogar no lixo. No colo, exato. E a mulher... É tão agradável poder fazer isso, só que aí, não. Aí você fala, porra... Você entendeu? Quem faz isso com o homem é a mulher. Quem chama o homem para vir para a energia feminina e ser mais carinhoso, ser mais afetuoso é a mulher. Meu marido, ele não conseguia falar eu te amo. Sabe quantas vezes eu falei eu te amo pra ele, até ele falar eu te amo pra mim? Incontáveis. Umas 300. Eu nunca cobrei dele. Eu fui amaciando ele. Eu fui trazendo ele. Eu falo, eu sou a mulher da relação tantas vezes. Eu choro, eu falo eu te amo. Eu sei, isso é uma coisa minha. Sempre. Isso é uma coisa que eu falo porque, de novo... Homem e mulher, e pra muitas coisas é assim, eu sou muito rude, muito bruto como homem. E aí você fala assim, não, mas aí você precisa ser mais suave. Você fala, porra, gente, eu tô falando desse jeito, Roberta, é difícil. Porque é surreal como as variáveis que existem. São muitas. Você fala, nossa senhora. São muitas. É isso que... E aí a mulher reclama que o homem não faz carinho. Só que é o papel da mulher fazer carinho. O papel do homem é agir. Aí a mulher, ela passa a agir em excesso e não faz o que tem que fazer. E aí o cara reclama que é pegajosa. O cara reclama que é pegajosa. É difícil o cara reclamar que é pegajosa. Porque pra ela ele nunca fala, né? Mulher, o cara reclama da mulher pegajosa, a mulher que é controladora. É diferente? Não. Me refiro de afeto. É controladora. De beijinho, de casa, ficar ele não o tempo todo montado em cima. E aí o cara... Não, mas aí a mulher também não vai ter a individualidade dela. Aí ela sufoca. Aí é uma dependência emocional. Mas você percebe? Tudo isso, de novo, é interessante porque existem as mulheres que excessivamente vão ficar... Mulheres e homens. Excessivamente vai passar, vai dar um abraço, vai dar um beijo. Não tem nada a ver com controle, é afeto. Nesse caso, afeto mesmo, de tocar. Vem aqui, dá um abraço, tá? E aí o cara que de repente vai falar assim, obrigado, recebeu aquele beijo, mas o cara de repente não gosta, tem pessoas, e vice-versa, o homem que é mais assim, e a mulher que faz assim, para de ficar me pegando, tem de tudo, mas então o certo, os modelos, teríamos o homem que ali, ele entendi, esse é o maravilhoso mundo de Disney, né? A mulher que é dependente emocional, ela vai sufocar o homem. Ela vai viver em função do homem. E aí ela se torna pegajosa. É essa mulher que sufoca, que é controladora, que sufoca, que vive... Ela não é feliz com ela encontra a felicidade no homem e aí ela sufoca esse homem. Ou se anula. E se anula, ela vai se anulando. E aí nem fica em cima do homem, só se anula. Porque ninguém ficar fazendo esse carinho todo o tempo também. Não, tem de tudo, eu estou falando. Tem quem fica fazendo carinho demais, tem quem fica de menos, tem quem faz no ponto certo, só que por outro lado é tal jeito. Tem de tudo. Tem de tudo. Homem e mulher. Tem de tudo. É isso que eu acho assim, uma arte falar de relacionamento.
Porque Sim. realmente é uma coisa muito pontual com cada um, né? Muito pontual. E tem horas que você vai ter que atuar na energia masculina no relacionamento. Uhum, Que horas? Quando o outro está passando do ponto. uhum. Está passando dos limites. Vou dar um exemplo. A pessoa falando na energia feminina. Oi, tudo bem? Vou colocar limites. Tá. Vou dar um exemplo sobre colocar limites. Tá. Você está passando um pouco do ponto comigo. Uhum. A energia feminina a gente vai chegando aos poucos. Uhum. Não foi muito legal desse jeito, para não machucar, sabe? É o que a gente faz remediando uma situação. A energia masculina é o quê? Não. Chega, acabou. É mais imbatível. Nas relações, a inteligência emocional requer que a gente tenha mais desenvoltura na energia feminina para não machucar o outro e para manter relações saudáveis. Uhum. Tá? Se eu for muito na defensiva, eu vou brigar com todo mundo. Uhum. Mas chega um momento em que a pessoa passa tanto do ponto que eu vou ter que atuar na energia masculina. Vai ter que se impor. Eu vou ter que me impor. Eu vou ter que falar não. Eu vou ter que gritar muitas vezes. Uhum. Colocar um limite. Então, percebe que é uma linha muito tênue? Sim. Em que lado do cérebro que você vai atuar a cada momento? Tem que transitar entre os Tem dois que lados. transitar. Essa que é Esse real. é o É novo ter o humano. tato. É esse o novo humano. É esse o novo humano. Não é sobre mulher, não é sobre o homem. É sobre o quanto a gente vai desenvolvendo habilidades, Perfeito. Isso tanto na energia masculina quanto na energia feminina. para saber em que momento usar. E saber o ponto certo. Uhum. Se meu marido tá no momento acelerado, não é o momento de eu fazer carinho nele. Sabe? Mas se ele tá ali sentado no sofá e trabalhou o dia inteiro, eu, como mulher, chego lá e dou um beijo nele, sento do lado e pergunto: meu amor, você precisa de alguma coisa? Tá tudo bem? Isso é o feminino. Em meio à discussão, uma coisa clássica que acontece muitas vezes é a relação ser colocada em jogo. Tá? E isso é um perigo, porque É um em meio à perigo. discussão não se resolve, não toma-se decisão. Não. Como que isso pode ser evitado? Simplesmente vamos parar agora, cada um vai para um lado e cessa a discussão? Ou ter esse entendimento, voltar atrás? Como é que você... A discussão já é um excesso de energia masculina, tá? Os dois já foram para um ataque, para uma briga. A briga é excesso de energia masculina. Uhum. Já saiu do eixo. Então você vai ter que fazer o quê? Dar um passo para trás, voltar para o seu eixo. Às vezes demora 1, 2, 3 dias. Uhum. Até os dois analisarem os pontos, se colocar no lugar do outro, entender o que aconteceu, baixar as emoções para ter a inteligência para lidar com a situação. E às vezes a gente precisa ficar 2, 3 dias Uhum. entendendo, Digerindo. digerindo o que aconteceu. Isso é ser adulto. Uhum. Isso é a maturidade emocional. É saber resolver, não é deixar para depois ou deixar disso, é saber quando, que naquele momento não é hora de resolver. Isso. É ir tateando, entendendo o que está acontecendo, baixar as emoções, ir conversando. Às vezes tem que conversar de novo, aí não deu, briga. Então, calma, ainda precisamos, ainda não está legal. E vai. A pessoa que sofre de dependência emocional, ela não aguenta esse tempo. A pessoa que sofre de ansiedade, ela não aguenta esse tempo. Uhum. Tem que resolver na hora. Tem que resolver na hora. E a gente, como ser humano, não consegue resolver na hora. A gente precisa digerir, a gente precisa sentir, a gente precisa maturar a situação. Uhum. Perfeito. E aí que vem a calma, a tranquilidade, o centro, o equilíbrio. E aí os relacionamentos vão se tornando saudáveis. Mesmo com os dramas do dia a dia. Sim, é onde você fala, respirar fundo, saber Isso. dizer não vou mais discutir. Isso. Porque às vezes a discussão ela nem volta. Nem volta. Às vezes o tempo de respiro, ela entende, cada um entendeu o que tinha. Às vezes a gente nem precisa conversar. Eu entendi, você entendeu. E coisa entalada na garganta. Como é que você diria que a gente tem que saber se aquilo tem que ser dito ou não? Tem pessoas que remoem por natureza qualquer coisa. Uhum. Que fica remoendo. Fica remoendo. E pessoas que não têm um limite bem claro daquilo que aceita, vai aceitando além do que deveria e fica remoendo. E aquilo vai ficando entalado.
Então, até que ponto você não aceitou demais coisas que não deveria, aquele negócio de aceitar o inaceitável, e você está remoendo aí o que o outro fez pra você, mas é você que já deveria ter se afastado, entendeu? Ou colocado pra trás. Ou colocado pra trás, ou perdoado, ou esquecido, ou seguindo em frente. Vamos citar um caso, uma situação básica. Um caso de traição. Uma mulher que trai um homem. Não vou falar nem um homem que trai uma mulher, porque senão a gente vai cair na raiva do feminino. Tá. Uma mulher trai um homem. Tá. Porque esse homem só trabalhava, esse homem não olhava pra ela, esse homem tava ali, não tava presente, essa mulher tava cansada e essa mulher conheceu alguém e traiu. Tá? Acontece. Acontece. Esse cara deixou a desejar. Só que nisso, ele descobre e ela percebe que errou. E aí ele percebe que, poxa, eu também errei com ela. Eu também deixei a desejar. Porque se eu não cuido, vai ter outro que cuida. Aí ele começa a melhorar, ele começa a mudar e ela percebe que os dois se amam e eles vão se encontrando de uma outra forma. A traição pode ser uma forma deles se reencontrarem. Mas se ele é uma pessoa rancorosa, machista, com raiva, tal, ele vai ficar ali com aquela raiva jogando nela. E aí ele não perdoa. E esse relacionamento não vai pra frente. Aí ela vai trair de novo. Ou ele vai trair. Aí vai ficar aquele um jogando no outro, sabe? Sim. E aí isso é o que a gente vê os relacionamentos acabando por causa de traições. Sim. Ou de outras coisas, ou de... Mas às vezes só foi uma coisa do dia a dia que eles se perderam. É que traição é uma coisa que tem muita polêmica por trás. Posso contar uma história? Lógico. Uma mulher muito sábia chegou na minha vida e me trouxe essa grande sabedoria que aconteceu com ela. Uma vez ela estava 3 filhos pequenos, trabalhando, construindo uma vida, um marido em outra cidade, e esse marido chega um dia nela e fala, eu preciso conversar com você, vamos sair para jantar. E ela já tinha sacado que tinha outra, casados há 10 anos. E ele chegou na frente dela e falou, infelizmente a gente vai precisar se separar porque eu me envolvi com tal pessoa e estou apaixonado por ela. Essa mulher muito sábia, pensando nos filhos, ela virou para ele e falou assim, infelizmente eu também preciso te dizer que eu também conheci uma outra pessoa. Mas eu só não te disse ainda porque eu fico em dúvida se isso não é uma paixão e a gente está deixando de lado o nosso amor por causa de uma paixão por estresse. Na hora eles se encontraram e são casados há 70 anos. Entendeu? Sim. É sair desse ego ferido. Ao invés de... poderia ter ferido ele e ele não aceitado, né? Mas ele já estava traindo, né? Sim, mas eu me refiro... isso é muito inteligente. Muito inteligente. Porque foi pensando assim, se eu falar que eu aceito... Isso. Eu vou por um caminho onde aí eu posso ser feita de... Aí já era. Isso. Se eu não aceitar e acabar, não é o que eu realmente quero, porque também... Isso. Agora, se eu disser que, poxa, tá acontecendo a mesma coisa comigo, mas não é o que eu quero, faz o outro pensar paixão? Que também, de repente, não é o que o próprio quer, moral da história. E aquilo que... O que eu estou fazendo com o outro está me machucando, eu começo a me colocar no lugar do outro. Exato. Exato. Sem um ataque. Sem um ataque. Como até uma exposição do que, poxa, o que você tá sentindo... É como se ela compreendesse o que estivesse acontecendo com ele e ela trouxesse o que estava acontecendo com ele para ela e ela dissesse exatamente aquilo. Não é legal para ninguém. Não é legal para ninguém. Trazendo ele de volta para ela. Pensando nos filhos, pensando no casamento, pensando no momento que esse homem estava vivendo. Independente de caráter ou não. Sim. Aí ela já conhecia o caráter dele, muito provavelmente, para saber que valia fazer isso. Isso, exatamente. Então, essa inteligência emocional que nós precisamos ter. Sim. Sair do ego, sair da criança ferida, entender que somos humanos, entender que todos temos fraquezas, entender que temos que respirar, entender que a energia feminina, quando é pontuada e quando vem no lugar certo, traz a compreensão, a empatia, conecta. Sim. E são assuntos delicados, porque é igual quebra de confiança, que você constrói e pá,
Aí você tem a chance de reconstruir, mas ela já tá igual vaso quebrado, você põe de volta. Mas é possível se você realmente diz, olha, me dá a oportunidade e eu não tô com pressa. Vamos ao longo, no teu tempo, não de quem errou. O problema é que, geralmente, esse homem que trai, ele já está traindo por uma vaidade. Sim, por molecagem. Por uma luxúria, por molecagem. E aí ele vai convencer essa mulher que ele não vai fazer mais isso e ele vai continuar traindo. Se continuar moleque. Se continuar moleque. Senão, percebe não. A diferença dessa história? Ele convidou ela para jantar para contar o que estava acontecendo com ele. Não foi descoberto. Não foi descoberto. Foi respeito a ela. Ele estava se apaixonando por uma outra mulher. Né? Então aí você vê um homem. Claro. Você vê um homem lidando com as dores da vida. De novo, é muito subjetivo. Porque apesar de fazer muito sentido, é onde, de repente, depois dela relatar inteligentemente o que ela relatou, ele pode ter ficado num lugar onde ele já não queria. Mas ficou porque aquilo foi tão inteligente. Mas, poxa vida, mas eu não queria. Tanto que foi um jogo que ela fez. Se tivesse ela dito, então acabou, era de repente o melhor caminho. Ele ter separado, afinal de contas, ele chamou ela pra conversar e estava decidido. Ele mudou de ideia quando ele entendeu que era uma paixão. Que era uma... Na verdade, que ela estava vivendo algo semelhante e por meio dos olhos dela, em que ela se sentia como não era aquilo que ela queria, ele parou e então refletiu. Será então que não é também o que eu quero? Mas aí é que tá. E se isso influencia... O que ela trouxe pra ele foi o seguinte: uma paixão a gente encontra em qualquer esquina. Um relacionamento a gente vai ter problemas e vai estar desgastado. E o amor a gente supera os desgastes. Sem dúvida. E você vai sair com essa outra mulher, vai passar um ano. Não se sabe. E já não vai ser... Era um grande relacionamento deles. No entanto, que eles envelheceram juntos. Não, isso aí é uma história verídica. Eu tô dizendo assim, pegando a história e aplicando, é onde eu falo, é sensacional isso. É aprender com a sabedoria. Tem 70 anos juntos, você falou, não é? Mas é a questão de você dizer assim, quando enough is enough, sabe aquela expressão? Quando basta. Eu sou super a favor de persistir, não insistir. Sim. E sim buscar alternativas para algo que você acredita. Mas, às vezes, a persistência, a teimosia, ela excede, às vezes, uma coisa que para você mesmo poxa, peraí. Vamos entender. Tô teimando por ego? Tô teimando por pura teimosia? Tô persistindo por dependência emocional? Por filhos? Sim. Ou por sociedade? Ou o quê? Quais são os motivos? Não, porque eu amo. Porque eu amo e eu acredito que vale a pena. Porque se a gente se juntou e a gente se olhou e existe a chama, vale a pena. Mas it takes two to tango. Ou seja, tem que ter dois para, né? Como é que é a expressão em português? Sim. Quando um não quer, dois não brigam. Mas é ao contrário, assim, precisa ter... Os dois precisam querer. Sim. E você não pode fazer o outro querer. Não. E vice-versa. Não, ela jogou ali, ela deu uma cartada e deu certo, entendeu? Mas ela poderia ter feito o quê? Ter brigado, ter ficado com raiva, ter xingado, ter ido atrás da outra. É isso que eu estou querendo te dizer, maturidade. Essa maturidade, perfeito. Sabe? De lidar com uma situação difícil num relacionamento e não cair nesse ego, nessa criança ferida, nessa... É você trazer a situação a partir de uma inteligência muito maior. Uma inteligência emocional fenomenal. Fenomenal. Como você consegue estar com o outro na sua frente falando, estou te traindo, e a pessoa fala assim, eu também. Mas eu tô achando que é só uma paixão. Ainda mais se não veio de caso pensado, né? Não sabia o que ia ser. Ela já duvidava. Aí é que... Veja você. Aí ela já suspeitava. Ela então, já isso sabia, ela já impacta. sentia ele distante. Já sabia que estava alguma coisa acontecendo. Numa análise como inquérito policial, dá pra fazer um negócio bem interessante nisso. Mas peraí, então a tua inteligência, ela já vem de uma aceitação estratégica. Intuitiva. Que invertemos papéis. Mulher, então, ela tem intuição. O homem não pode fazer isso? O homem pode fazer isso. Também não pode ter tido
Pode também. Pode ter sacado alguma coisa, um monte. Pode. É a complexidade, volto a dizer, né? De buscarmos essas... eu acho que tudo isso que você fala é muito legal, porque são abrir as gavetas. Sim. Que é quando de a gente faz a terapia. formas de ser, exatamente. Na terapia a gente faz isso que a gente tá fazendo hoje, trocando essa Sim, ideia. sim, exatamente. Porque você abre a gaveta, aqui funcionar pra você fala, pô, essa aqui, que é o que ele falou. Não tem receita de bolo, mas tem atalhos. Tem atalhos. Muito bom. Tem atalhos. Muito legal, Roberta. Que legal falar com você. Muito bom. Muito bom mesmo. Obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui. Amei. Antes de a gente encerrar, quer acrescentar alguma coisa? Fica totalmente à vontade para você pôr um ponto, algum outro ponto específico. Eu vou concluir com isso que eu trouxe aqui sobre a importância da gente observar esses pontos, o nosso cérebro como uma inteligência. E que aquilo que foi até então para a humanidade já não serve mais e nós estamos evoluindo como humanos. E a gente aprimorar e lapidar essas inteligências, a minha inteligência na energia masculina, a minha inteligência na energia feminina, e eu conseguir transitar nisso é a construção do novo líder, do novo humano, do novo pai de família, da nova mulher na sociedade, que vai conseguir ser feliz e minimizar transtornos psíquicos. Então é o caminho, é esse equilíbrio, essa visão. Estou indo de mais, estou indo de menos, uma balança. Perfeito. Que a gente vai se equilibrando. E aí a gente vai encontrando esse equilíbrio dentro da gente. Muito bom. Tá? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Foi muito legal falar com você. Antes de encerrar, olhando para essa câmera, deixa suas mídias sociais, fala do seu livro, do best-seller, seu quarto livro, que é um best-seller. Fica à vontade. Me sigam no meu Instagram, @Roberta Calderini. Aqui no YouTube também, @Roberta Calderini. Faço lives todas as terças-feiras às 20 horas, lives terapêuticas que irão te ajudar em qualquer situação que você esteja vivendo na sua vida amorosa ou na sua vida familiar. Tem um livro que se tornou best-seller em todo o Brasil, em todas as livrarias do Brasil, o livro Minha Vez no Amor, pela editora Gente. E fico à disposição para qualquer dúvida que você tiver. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. E obrigado a você que acompanhou o programa aqui no YouTube. Agradeço muitíssimo aos mais de 314 mil inscritos no canal. Agradeço a cada um de vocês. É muito importante que a gente tenha o seu prestígio, o seu carinho. Comente livremente, lembrando que respeito acima de tudo. Do outro lado, alguém sempre lê o seu comentário, apesar da liberdade de expressão. Curta essa entrevista, compartilhe-a com o maior número de pessoas possíveis e, como falei dos inscritos, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Falo aqui do estúdio RFN Audiovisual, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Traga o seu conteúdo para ser produzido aqui conosco. Tenho certeza que vocês vão gostar muito da estrutura. Acesse @RFN_audiovisual, veja o nosso trabalho e entre em contato. Tem também o número de WhatsApp por lá. Agradeço a Porcelaneca, Thiago e Rebeca. Brigadão mais uma vez pela parceria desde o início. @Porcelaneca no Instagram para que você peça a sua caneca personalizada. Agradeço a Lurem Acessórios, @Lurem Acessórios no Instagram. Loja física em São Paulo, no Shopping Ibirapuera, e www.lurem.com.br para você adquirir os seus anéis, colares e pulseiras. Convido vocês a acessarem o QR Code que está aqui na tela e usarem o cupom SEMLIMITES10. E agradeço ao meu queridíssimo Dr. Victor Guimarães, lentes de contato em resina. Acesse @doutor.victorguimarães no Instagram e peça o seu orçamento para ele fazer os seus dentinhos novos. Se você falar que você ouviu aqui no programa Raul Ferreira Neto Sem Limites, quem sabe ele te dá um dente extra, o 33º, 34º. Eu brinco sempre com isso. A gente tem só 32 na boca, né, pessoal? Não se esqueçam. É isso. Muitíssimo obrigado, Anthony, mais uma vez. Diretor aqui do programa Raul Ferreira Neto Sem Limites. E vamos nessa. Muitíssimo obrigado. Um grande beijo, abraço. Até a próxima. Bye, bye, Brasil. Obrigada.